Por pressões da sociedade e das empresas norte-americanas contra o suborno transnacional, é que surgiu essa convenção da OCDE. Por quê? Porque antes, o que acontecia? Na maioria dos países civilizados, desenvolvidos, europeus, a corrupção era tolerada e estimulada. Nos Estados Unidos, já de antes, década de 70, havia uma lei, o FCPA, famosa FCPA, Lei contra a Corrupção Transnacional, que punia as empresas norte-americanas que praticassem suborno em outros países. Então, as empresas norte-americanas ficavam numa posição de absoluta desvantagem competitiva, porque as europeias podiam subornar e elas, americanas, não podiam subornar. É por isso, é daí que surge a pressão dos Estados Unidos sobre a OCDE e daí surge a Convenção Antissuborno Transnacional da OCDE, que obriga todos os países, originalmente os países do Clube dos Ricos, que eram exatamente os países da Europa Ocidental, a se comprometer a coibir a corrupção transnacional, igualando aí o terreno para a competição com as empresas norte-americanas que estavam em posição de desigualdade. Ou seja, não é do nada, não foi assim por acaso que na segunda metade do século e daí para cá o jogo começa a virar no plano internacional e os países outros, como o Brasil, um pouco depois começam a sofrer essa cobrança e tem também que se equipar desse instrumental, desse painel normativo para combater esse fenômeno. Nada acontece por acaso, né? Isso é uma evolução da humanidade. Bom, por que era necessária a nova lei? Se já existia a lei da improbidade das licitações, já antecipei isso, de certa forma, quando lembrei que a aplicação da lei de improbidade à empresa depende da comprovação de um ato de improbidade de um agente público, com a presença dele no processo, que as condutas ali são de responsabilidade subjetiva, tem que provar culpa ou dolo, que não inclui a administração estrangeira. As condutas, na lei de licitações, por que não era, é porque não está aparecendo aqui, não era suficiente, porque as condutas mais graves eram tratadas só na seção de crime, que como crime não se aplica a pessoa jurídica, só aplica a pessoa física. Não abarca a totalidade das condutas, só cuida das condutas ofensivas a licitações e contratos, e as sanções aplicáveis à pessoa jurídica não atingem diretamente o patrimônio. Eram as multas contratuais. Multa contratual não estimula ninguém a deixar de corromper, né? Que geralmente são muito baixas. Lacunas preenchidas no nosso ordenamento pela lei anticorrupção, então, são alcance direto do agente corruptor quando é pessoa jurídica, pela via da responsabilidade objetiva, administrativa e judicial cível, sanções de fato eficazes, que ao invés das multas contratuais, que tem valor que jamais terá poder inibitório sobre uma grande empresa, já as multas da lei anticorrupção são, de fato, assustadoras, né? Podem ir até 20% do faturamento bruto do ano anterior. Ou, se não for possível esse cálculo, 60 milhões de reais. Essa realmente é uma multa capaz de ter um poder dissuasório. Não é como as multas contratuais, que a empresa corruptora prefere pagar e continuar corrompendo. Essa lei também viabiliza enfrentar a corrupção transnacional e ela também tem um lado preventivo, na medida em que estimula a adoção de programas de integridade, que é como a lei denomina os programas de compliance, né? A lei anticorrupção, então, é a lei que introduz no nosso país a ideia de programas de compliance.
Claro que já havia alguma coisa, mas restrita ao campo da lavagem de dinheiro, nas instituições financeiras, em termos daquelas obrigações que determinados setores econômicos tinham o dever de comunicar ao COAF, ao antigo COAF, atualmente o IFE. Esperamos que ele continue funcionando tão bem como funcionava. Esperamos, vamos ver. Mas, de novo mesmo, o compliance anticorrupção, amplamente entendido, ele surge nessa lei, na 12.846. Essa lei, portanto, significa também, pela primeira vez, o envolvimento do setor privado no esforço contra a corrupção. Ela fez a opção pelo incentivo e não pela obrigatoriedade, como em alguns outros países, para a adoção do compliance. Ele é, como eu disse, um atenuante de pena e condição para a acordo de leniência. E essa lei está totalmente assentada, ela aposta realmente no regime de responsabilidade objetiva. Por que eu digo isso? Porque o que significa a responsabilidade objetiva nesse caso da lei anticorrupção? Significa que a empresa responde com o seu patrimônio, objetivamente, independente de inquirição de culpa ou dolo, quem foi ou quem não foi o culpado, pelos ilícitos praticados por qualquer dos seus colaboradores, ou mesmo por não colaboradores, terceiros, intermediários, despachantes, procuradores, desde que tenham sido cometidos no interesse ou no benefício daquela empresa. Então, pode ser um parceiro, pode ser um mero despachante que pagou uma propina para agilizar a liberação de uma licença ambiental ou o que seja. Pode ser o advogado, não empregado mesmo, terceirizado, autônomo, praticou qualquer desses atos no interesse da empresa, ela que responde. Bom, se é ela que responde, então os seus dirigentes, ou seus donos, conforme o caso, se não são eles que estão envolvidos, claro, eles serão os principais interessados na vigilância interna, não é? Na fiscalização de tudo que ocorra na empresa e, portanto, na adoção de medidas preventivas como aquelas que constituem um programa de integridade, de compliance, que não é outra coisa senão um conjunto de medidas de prevenção para evitar a ocorrência de ilícito, baseado na análise de riscos e tudo mais. Então, é o regime de responsabilidade objetiva, a meu ver, que é a pedra de toque, que faz toda a diferença como estimulador dessa mudança de atitude, né, no âmbito empresarial. Claro, não quero dizer com isso que não existam empresários que tenham já naturalmente, por sua própria formação, por sua própria cabeça, né, a preocupação de atuar sempre com lisura e elevar o nível do ambiente de negócios, mas não se pode contar com isso como sendo a generalidade. Então, uma lei que responsabilize objetivamente a empresa por essa espécie de ocorrências, a meu ver, é fundamental como mais um passo importante no enfrentamento da corrupção. Apenas para destacar 3 dispositivos só, não vou aqui analisar a lei toda, que seria inteiramente impossível. O artigo 1º diz logo, com todas as letras, esta lei dispõe sobre a responsabilização objetiva, administrativa e civil de pessoas jurídicas, por atos contra a administração nacional e estrangeira. O artigo 2º, as pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente pelos atos lesivos, praticados, olha, em seu interesse ou benefício.
Não precisa ser praticado por ela, por ordem dos seus dirigentes. Praticados no seu interesse ou benefício. Terceiro, a responsabilização da PJ não exclui a responsabilidade individual dos dirigentes ou administradores, de qualquer pessoa natural, autora ou coautora, ou partícipe. São coisas diferentes. Agora, a PJ será responsabilizada independentemente da responsabilização individual das pessoas naturais, mas os dirigentes ou administradores só serão responsabilizados na medida da sua culpabilidade. Ou seja, a responsabilidade das pessoas físicas continua sendo subjetiva. Depende da sua culpabilidade, que tem que ser apurada e comprovada. Não se aplica a elas o regime da responsabilidade objetiva. Rapidamente, muito compactamente, porque esse é um tema de uma aula inteira, a fundamentação da responsabilidade objetiva basicamente surge da seguinte noção, de que no âmbito de um ente coletivo, ou seja, de uma organização, pode ser difícil, e frequentemente é muito difícil, individualizar as condutas, individualizar as ações adotadas, especialmente em instituições complexas, organizadas hierarquicamente, conforme escalões de responsabilidade, competências e atribuições, e conforme a departamentalização, seguindo o princípio da divisão do trabalho. Então, para você estabelecer quem é o responsável por um determinado ato, numa empresa grande, complexa, não é simples você individualizar. Muitas vezes, as condutas são fracionadas. Alguém tem atribuição para fazer este passo no processo. O próximo passo é de outro, é do chefe imediato ou é do departamento ao lado. Mas o outro passo, quem tem competência para autorizar a partir daquele valor já é o outro. Quem vai assinar o contrato já é outro. E, no fim, quem é o responsável? Quem é que praticou a conduta? Muitas vezes, esses fragmentos em que se subdivide a conduta, eles, isoladamente, não constituem nenhum ilícito. O ilícito resulta da soma de tudo. Então, não é simples. Por vezes, há obscuridade também na divisão das funções, na distribuição das competências, nos fluxos de informação, tornando difícil determinar quais são os atores envolvidos em uma eventual infração. É por essa e outras razões, são várias vários raciocínios que entram aí nessa discussão, a gente não vai prolongá-la aqui, que justificam a opção pela responsabilidade objetiva. Não só nesta lei, mas em muitas outras situações. Nós temos responsabilidade objetiva no campo da legislação ambiental, temos no campo da legislação do consumidor, temos no campo do próprio direito civil, do Código Civil, a responsabilidade do empregador pelos atos dos prepostos. Não é, portanto, uma invenção dessa lei, apenas é a aplicação desse regime em mais um caso, que é o de anticorrupção. Muito rapidamente também eu vou dar uma palavra sobre qual é o conteúdo do Compliance Anticorrupção, do programa de Compliance Anticorrupção, nos termos da nossa legislação, da Lei 12.846, que foi regulamentada pelo Decreto 8.420. Apenas para dar uma ideia, um esboço muito inicial. Um programa de integridade, que, como eu disse, é o termo que se preferiu usar para evitar o estrangeirismo, compliance, embora para alguns integridade tenha um sentido até maior, mais amplo, mais profundo, consiste em que, na essência, é o quê? É um conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades.
Segundo, na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta. Aplicação efetiva, não é ter o código de ética. Ter um código de ética e nada é quase a mesma coisa. Tá? Eu não posso esquecer um caso que me foi relatado por um profissional que foi o primeiro diretor de compliance nomeado para uma empresa, uma grande multinacional no Brasil. Ele é um especialista no assunto, foi convidado e aceitou ser diretor de compliance. Primeiro dia de trabalho, ele chegou lá e procurou saber dos outros dirigentes que estavam lá e tal, o que já se tinha lá nessa matéria, né? Qualquer um de nós faria o mesmo, né? O que você já tem aqui sobre isso, para ver de onde eu começo? Aí perguntou, o que vocês têm aqui de compliance e tal? A pessoa, compliance? O que é isso? Não, vocês têm um código de ética? Ah, temos, claro que temos. Me dá uma cópia? Não, é sigiloso. Ele tinha duas opções, ou ir embora, ou ia realmente enfrentar a fera, né? Aí disse, mas eu preciso obter uma cópia. Não só estou falando com o presidente, diretor-presidente. Sério, precisa pedir ao diretor-presidente. Aí ele foi ao diretor-presidente. Olha, eu estou chegando, tá? Fui convidado por vocês, tá? Pois não, tal. Eu gostaria de ter uma cópia do Código de Ética e Conduta de vocês, mas o rapaz me falou que tinha que pedir ao senhor. Não, pois não. Aí chamou um preposto, por favor, dá uma cópia do código para esse senhor aqui. Pois não. Foi lá, entregou, pediu o recibo, recebeu, ele abriu, estava escrito em coreano. Vocês não têm uma tradução? Não. Nem para o inglês? Não, nem para o inglês. Ou seja, era para ninguém ver, era para não existir. Código de ética não é nem para inglês ver, porque não tinha nem em inglês, só tinha em coreano. Bom, então aqui a lei fala em aplicação efetiva, não é ter código de ética, e nada é a mesma coisa. Aplicação efetiva de políticas e diretrizes de quê? De tudo. Aí a empresa, conforme a sua natureza e os seus riscos, ela terá a necessidade de ter, por exemplo, uma política de relacionamento com agente público. Como é que se faz? Pode ir um preposto qualquer, sozinho, conversar com qualquer agente público, ou tem que ir pelo menos dois? Tem que pedir audiência por escrito e ser divulgado que houve o pedido de audiência, que houve aquele contato, e qual o assunto que foi tratado. Ou seja, uma série de medidas podem ser absolutamente indispensáveis para prevenir a ocorrência de ilícitos na relação com o agente público. Outra coisa, política de recrutamento de pessoal. Vai-se continuar seguindo o que sempre se fez tradicionalmente, que é uma seleção de pessoal baseado na capacidade, na competência específica da área, ou é preciso mais? É preciso fazer um background check, não é? Ver um pouco aí os antecedentes, ver um pouco aí os sites dos tribunais, ver aí um pouco a mídia, ver um pouco no Google, quem sabe, o que aquela pessoa já fez de bom na vida. Não é? Política de due diligence. Eu vou contratar com uma empresa para ser minha fornecedora, eu vou e contrato pelo menor preço só, ou eu vou verificar o perfil daquela empresa, porque se amanhã acontecer algum problema com ela, pode cair no meu patrimônio.